dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje foi mais difícil acordar, não é mesmo? Com esse frio. Que bom que estamos juntos, juntas. O culto é o momento em que Deus vem se reunir com a sua comunidade. E Deus usa também da palavra humana, por isso nós, ministros, ministras, pastores, pastoras, nós comunicamos o Evangelho, sempre tendo muito claro de que nossa função é pregar não a nós mesmos, mas a palavra de Deus. Ainda que essa palavra passe pela nossa voz, passe pela nossa boca. E no culto de hoje vamos meditar durante a prédica sobre a vocação, o chamado e a missão de Jesus a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz. O que significou esse caminhar até Jerusalém, até a cruz? Sobre isso também meditaremos o que implica o nosso chamado, a nossa vocação e a nossa missão como pessoas batizadas, filhas, filhos de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Podemos nos assentar? Quero chamar as crianças para a preparação do curso das crianças. Hoje é com o Alex e com a Catarina. A Marta voltou, que legal. É Catarina? Catarina. Eu vou ficar do seu lado. Nós vamos cantar uma canção da comunidade que diz assim: quando você for se sentir sozinho, você não estará sozinho, porque o Senhor está com você. Isso está projetado aqui e nós vamos então seguir a orientação da Simone através da linguagem de sinais. Obrigado. Vamos lá? Quem puder e quiser, coloque-se em pé. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Invoquemos a presença do Trino Deus, cantando. Em
dor, as dores do mundo. Ela nos interpela, ela nos convida a agir com misericórdia e compaixão. Por isso nós clamamos pelo fim das guerras que matam sem piedade, pela fome que corrói, pelas vítimas do preconceito e da indiferença, pelas pessoas em situação de rua, por mulheres, crianças e idosos em vulnerabilidade. Clamamos pelas famílias migrantes e refugiadas. Senhor, tem piedade de nós, é o que te pedimos cantando. Louvemos ao nosso Deus com alegria cantando. Deus gracioso, que em Cristo nos chama a caminhar e seguir o projeto do Teu reino de amor e de justiça. Abre nossos olhos para discernir a Tua vontade e abre nossos ouvidos para acolher Tua palavra. Fala conosco pelas Escrituras que serão lidas e pela pregação que será anunciada. Conduze-nos à vivência da paz, ao serviço e à misericórdia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Nos preparemos para ouvir a palavra de Deus cantando. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, como profeta, para ficar no lugar de você. Verso 19. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava na terra. Na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando como o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: Está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando com o seu ajudante. Nos preparemos para a segunda leitura bíblica cantando. O Senhor é a minha força. Gálatas capítulo 5, versículo 1, depois 13 ao 25. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Não nos deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine você. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas
se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque a nossa natureza humana é contra o que o Espírito quer, e que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva e a ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito Santo de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Em paz e comunhão uns com os outros, aclamemos o Evangelho do dia cantando. Que a graça, a paz, o amor de Deus sejam com todos e todas nós. Amém. Quero convidá-los e convidá-las para lermos juntos o Evangelho previsto para a prédica de hoje. Esse Evangelho é conforme o evangelista Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Lucas 9, 51 a 62. Nós vamos ler cada versículo e após a leitura dele, nós fazemos uma pequena pausa para meditar sobre o que a gente lê. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região de Samaria, a fim de prepararem lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os seus discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu.
filho do homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas não se prepare e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Querida comunidade, irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, o evangelista Lucas narra como Jesus se colocou diante do seu chamado, da sua vocação, da sua missão como Filho de Deus. Ele está descrevendo como Jesus se portava diante de situações as mais diferentes da sua vida, do seu ministério, na caminhada. Isso fala conosco também para a gente refletir como é que nós também nos portamos, nos colocamos na caminhada de fé, na semana, no dia a dia. Isso tudo relacionado à nossa vocação, ao nosso chamado, à nossa missão, recebidos no batismo. Jesus recebeu de Deus, o Pai, um chamado, uma vocação, uma missão de vir e salvar a humanidade. Custe o que custar, Jesus estava muito consciente disso e disposto a encarar as dificuldades. Também aquilo que esperava de ruim contra ele. Mas sempre lembrando, Jesus também era humano, também tinha seus medos, também sentia frio, também passou por rejeições. É interessante a gente olhar aqui para o texto, eu vou passar agora versículos por versículos, como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, e ele resolveu ir para Jerusalém. Estava chegando o tempo desse plano de Deus, desse projeto de Deus se manifestar através da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E Jesus poderia ter fugido. Ele é humano, ele também tem medos. Ir para Jerusalém significava ir para o centro do poder político e religioso. Significava correr riscos. Significava saber e viver a situação da crucificação, as dores da crucificação. Não é assim que eu e vocês, diante de medos, de riscos, o que a gente faz? A gente foge. Jesus poderia ter feito outro caminho, mas a decisão é sua, é livre, é espontânea. Assim também a decisão de seguirmos a Jesus, os seus caminhos, os seus passos, ela é livre, ela é espontânea. Deus não obriga ninguém. Então, Jesus aqui, ele resolveu ir. Ele decide, ele toma essa decisão. A decisão sempre é muito pessoal. E vejam só, esse ministério de Jesus, esse chamado, essa vocação, essa missão,
nunca acontece sozinho. Jesus sempre envolve pessoas. Ele envia alguns mensageiros na sua frente para preparar um lugar para ele ficar, para ele também reclinar a cabeça, para ele descansar. E quem vai, esses mensageiros, entram num povoado da região de Samaria. Samaritanos e judeus se odiavam. E vejam só, os moradores dali não quiseram receber Jesus porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Aqui Jesus precisa lidar com a dor da rejeição, com a dor de ser deixado de lado, de ser desqualificado. Também eu e você já passamos por essas dores da rejeição, as dores de sermos desqualificados, deixados de lado. Quem quer seguir o caminho de Jesus, a fé em Jesus, precisa ter isso muito claro. Nós vamos ter momentos e situações que também vamos ser rejeitados, como Jesus, o Filho de Deus, o foi. Isso chama a atenção do evangelista Lucas. O Filho de Deus também precisou lidar com a rejeição das pessoas. E vejam só, quando os seus discípulos Tiago e João viram isso, ficaram sabendo dessa rejeição, eles sugerem para Jesus: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Aqui é o impulso humano, a nossa natureza humana, que quer sempre revidar, se possível com violência, quer massacrar quando a gente passa por situações de rejeição. A nossa tendência humana é buscar a vingança. É por isso que Paulo diz em Gálatas: deixem-se orientar pelo Espírito de Deus, não pela natureza de vocês. E olha a reação de Jesus. Jesus vira-se para eles e diz: parem por aí. O reino de Deus não é assim. O projeto do reino de Deus não está embasado na violência, na vingança, e sim no amor, na justiça, na misericórdia, na compreensão. Quando nós passamos por rejeições, ou quando portas se fecham, como a gente reage? Jesus toma a decisão de não se abalar, de compreender que é assim mesmo, é a questão humana presente em nós, e ele não desiste, ele vai para um outro povoado, e os seus discípulos vão junto. Quando a gente passar por situações de rejeição, como discípulos e discípulas de Jesus, não fiquemos estagnados ali, parados como se tudo tivesse acabado. Demos um passo adiante, vamos adiante. Tentemos com outras pessoas. Tentemos de uma outra forma, de outro jeito. Quando Jesus e os seus discípulos iam pelo caminho, vejam só, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. E Jesus, que tinha vivido há pouco a situação da rejeição, que não foi acolhido, ele então disse, e percebe o que está no coração dessa pessoa, desse homem: tem certeza? Mas eu só quero, fico feliz com isso, mas quero te alertar que essa caminhada comigo não é tão simples assim como às vezes é pintado aqui e ali. Porque as raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. O filho do homem não foi acolhido, foi rejeitado. 2 discípulos demonstrou a sua raiva com isso. Jesus não caminha por aí. Os mensageiros que foram preparar o lugar
muito fácil, basta dizer, sim, Jesus, eu vou, conta comigo. E quantas vezes a gente fala isso de forma muito emocionalizada, da boca para fora, ou como fogo de palha. Mas seguir a Jesus é lidar com situações também de rejeição, com situações de desconforto. A gente quer isso mesmo? A gente está preparado para isso? Se prepara para isso? Ou nós temos uma visão muito romântica do discipulado de Jesus? Seguindo nessa caminhada de Jesus em direção a Jerusalém, ele ouviu então um homem que se ofereceu prontamente. E aí tivemos a reação de Jesus. E agora é Jesus quem chama, quem convida. Assim como ele chama a mim e a vocês a seguirmos ele. E Jesus disse para esse homem: venha comigo, vem junto. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu Pai. Deixe que os mortos, disse Jesus, sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Qual é o problema aqui desse versículo? Jesus não é insensível com o luto que envolve o Pai, a morte do Pai. Jesus apenas está aprofundando a reflexão, porque o problema aqui está o meu Pai. Isso pode ser entendido melhor quando a gente apenas está disposto a seguir Deus de fato, se os meus interesses vierem antes, se as minhas vontades vierem primeiro. Jesus quer convidar as pessoas a viverem o discipulado, o projeto de Deus, o projeto do reino, não o projeto do meu, mas o projeto do nosso. Perceberam a diferença? Não é mais o meu, e sim o nosso. Na oração do Pai Nosso, a gente não ora Pai meu que estás nos céus, a gente ora Pai Nosso. É disso que Jesus está falando. Ele não está sendo insensível, mas ele percebe que o desejo do meu aqui é maior. Vivemos numa sociedade capitalista, numa sociedade liberal, moderna, pós-moderna, onde o meu é que sempre vem primeiro. Deus depois, a igreja depois, o projeto do nosso depois. E a igreja, que é a comunidade do ABCD, quando se reúne, ela é uma resistência. Todos os domingos nós resistimos a esse projeto do eu. A gente quer visualizar sempre o projeto do nosso. Por isso, não o meu interesse, a minha vontade, mas a nossa vontade. Então, a comunidade do ABCD testemunha todo domingo esse projeto do reino que é do nosso. Jesus está convidando essa pessoa, esse homem, a pensar não só na sua família, mas das outras famílias. Tantos outros também passam por situações de luto, por situações de despedida. Porque só esse caso é o caso mais importante? Porque só a sua dor é a dor mais importante. Não é assim que às vezes a gente vai conversar com alguém e alguém diz: olha, a minha dor é essa. E só fala da sua dor, do seu sofrimento. Não olha para a dor dos outros. Será que só você sofre? Esse é o projeto do reino. Olhar para as dores coletivas. Perceber a mudança de foco. Isso se repete também aqui. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. De novo foi o projeto do meu, da minha. Isso é o mais importante.
todos, todas. Esse é o projeto que nós acreditamos e buscamos viver. Ou somos chamados a viver. E Jesus então responde a esse homem que quer primeiro se despedir da família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Acredito que vocês não viveram essa experiência de arar a terra. Carlos viveu não, essa experiência de arar a terra. Eu vivi ela com os meus familiares, a agricultura familiar lá no Rio Grande do Sul. É isso mesmo. Você tinha um arado, 2 bois na sua frente, ou um cavalo, e você tinha que ficar muito firme no arado para manter a verga, o alimento. Não dava para ficar olhando para trás. Você tinha que olhar para frente, senão você corria o risco de fazer uma verga torta, mas até os bois ou o cavalo se desvencilharam. Então exigia essa atenção, esse foco. É isso que Jesus está dizendo. Se a gente quer viver esse projeto do reino de Deus, a gente não pode tirar do nosso horizonte, do nosso foco, o amor, a compaixão, a bondade, a misericórdia e a justiça. A gente não pode olhar para trás. A gente não pode ficar indiferente às injustiças, às situações de indiferença. Quem quer ser seguidor do grande Jesus é chamado a viver isso. Então vejam só, o evangelista Lucas narrou como Jesus, na sua missão, na sua vocação, no seu chamado, viveu essa questão de ir para Jerusalém. Jerusalém era o lugar da sua morte, dura morte. Pessoas que eram crucificadas em público, como sabemos, antes de Jesus e após Jesus também eram humilhadas. E essa era uma forma também de calar pessoas. E Jesus não foge disso, desse projeto de amor, de bondade, de misericórdia, que Deus o Pai confiou para ele, mas que os beneficiados e beneficiadas seriam todos e todas nós, a humanidade. Então ele se sacrifica em prol do bem comum, do projeto maior. Cuidado! Isso pode acontecer comigo e com vocês. É assim que às vezes acontece o contrário. A gente se sacrifica em projetos coletivos, projetos maiores, em função do eu, do bem. Também é assim no Brasil em que vivemos. Também é assim no mundo em que vivemos. Vejam, os noticiários mostram isso. Quantos projetos coletivos, lindos, magníficos, são colocados em xeque em favor do eu ou dos meus queridos, dos meus familiares. E assim a igreja é chamada a testemunhar o projeto do amor, da graça, da bondade e da misericórdia. Cuidemos para que a gente também, quando se desentender com pessoas, não alimente dentro de nós um espírito vingativo. Ora, Jesus, pode descer fogo sobre esses caras. Que Deus nos ajude a sermos pessoas misericordiosas e com um olhar diferente. Qual é esse olhar? Olhar coletivo. Não do meu, não dos meus. Que Jesus siga nos ajudando a ter esse olhar misericordioso. É verdade que eu e vocês sozinhos nós não conseguimos. Por isso a palavra de Deus é tão importante nós meditarmos sobre ela
E é tão importante a gente pedir ajuda a Deus na oração, para que o nosso olhar possa ser o olhar da coletividade. Esse é o projeto de Deus. E Deus, e assim encerra a prédica, e Deus segue chamando vocês, todos os dias, para viver esse amor, para viver essa bondade, para viver essa misericórdia. É verdade que eu e vocês também temos as nossas desculpas, as nossas justificativas, sempre temos algo a fazer. Cuidemos para que também eu e vocês não rejeitemos o Filho de Deus e o projeto do seu reino, que é de vida digna para todas as pessoas. Amém. Queremos juntos e juntas confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Quem puder, convido para se colocar em pé. E também para olharmos para fora como quem comunica esse projeto de Deus para quem passa pela rua, dizendo em quem cremos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo e a vida eterna. Amém. Podemos nos assentar. A oferta de hoje ela é local, ou seja, a comunidade cristina, para alguma situação, inclusive para aquilo que envolve obras de manutenção, e é o caso da nossa oferta hoje. Nós, em nossa torre, tivemos uma situação que envolvia riscos de parte, pedaços de concreto cair, eles foram retirados, e ao retirar a gente percebeu que precisamos cuidar de uma obra aí que está lançada por baixo em 6 mil reais, podendo chegar até 10 mil reais. Por isso, a oferta de hoje, também o evento de sábado, quer ajudar nesse sentido. Que Deus abençoe doadores e dádivas. As ofertas são livres e espontâneas. E como motivação para a oferta, eu vou falar um pouquinho, de forma rápida, qual é o sentido de uma torre numa igreja. Vocês sabem qual é o sentido de uma torre? Por que existe uma torre? A torre, ela convida para 2 movimentos. Eu vou convidar vocês agora a mentalizarem a torre, a pensarem na torre como um personagem, como uma pessoa. A torre, toda vez que vocês passam na frente dela, ela pergunta no primeiro movimento a vocês. Eu vou tomar a liberdade de usar o nome do Luiz. Luiz, olha para cima, olha para o alto. E lembre-se que foi Deus que criou tudo que existe aqui. Nunca esqueça do seu Criador, daquele que fez terra, céus, as coisas que vemos e as que não vemos. Então ela te interpela, essa é a primeira pergunta. Você se lembra disso? De que Deus criou tudo que está aí. E o segundo movimento, ela interpela o Luiz dizendo: Luiz, toda vez que Luiz passa pela torre, você vive os valores do alto, os valores do Evangelho, do reino de Deus, aqui embaixo das pessoas? Todas as torres na espiritualidade cristã luterana têm esse sentido. Ela te interpela a olhar para o alto,
Então olhamos para o alto, para o céu, para as nuvens. Mas olhamos também para baixo, porque a ética se vive aqui embaixo, as relações aqui embaixo. Você vive esses valores do Evangelho, do Reino de Deus aqui embaixo? Nós queremos ir preservando essa torre, é um grande desafio dar conta da preservação dessa estrutura, mas com um ânimo a gente vai chegar lá. Que Deus abençoe a doicidade, nós cantemos e durante o hino podemos fazer as nossas ofertas via Pix ou também conforme a dinâmica de coleta aqui nessa sacola. Cantemos. Agradeço pela vida e pelo pão de cada dia. Agradeço pela saúde da nossa vida. Cantemos graças, Senhor. Agradeço a Deus pelas tantas pessoas voluntárias
paciência com meu irmão e vizinhos. Peço por todos os adoentados. Peço orações para a família de Dirlene Marcondes, que perdeu sua única filha, vítima de uma pneumonia silenciosa e severa. Bom dia. Todos com frio, calor? Está gelado, né? O corpo está gelado. O corpo está gelado, né? O coração está quente. Ainda bem, meu coração. Convidados para o próximo culto do domingo, dia 27, às 10 horas. Tomara que esteja mais quente, né? Mas aprende para nos deixar mais confiantes, bonito, né? Nos deixa um caminho sempre, todo dia. E para nos deixar mais quentinhos, quem gosta de um caldo? Tem mais gente. Então, no próximo sábado, às 19h30, teremos a nossa Noite dos Caldos. Todos e todas convidadas para esse momento muito gostoso. Como o pastor já disse, a finalidade desse evento é para
nossa torre não tem um caldo verde, capelete, abóbora, feijão, palmito com alho poró, além de outros acompanhantes. Vai ser muito bom. Então a gente conta com vocês. Divulguem nas suas redes. Pastor, põe lá, divulguem, curtam. É o like, legal. Comenta, bom, mas compartilha. Eles vão dizer, Luiz, que se alguém não puder vir e quiser colaborar com doações livres e espontâneas, vou pedir para algumas pessoas aqui se colocarem em pé. Por exemplo, o Caldo Verde, eu sei que está com a Val. Deixa eu colocar em pé. A carga. Val, vou pedir para vocês colocarem em pé. Capelete de frango, Adalzira. Capelete de frango, aquele tradicional prato italiano, hein? Se vocês quiserem, então, ajudar com algum valor também, procurem essas pessoas, tá? Seguindo, de abóbora, quem vai fazer de abóbora é a Iracema e a Simone. Isso, então, ó, Iracema, Simone, o que vocês precisam? Vocês querem ajuda? Tá? Então, saibam, caldo de feijão ficou com quem mesmo, Luiz? Andréia, Zé Marisa. E o palmito com alho poró, com Luiz e Tim. Isso. Então saibam, procurem essas pessoas. Estar com você que esse evento é beneficente, ele quer cuidar daquilo que é a nossa estrutura, a torre, e divulguem. Eu devo dizer assim que nós temos já recebido algumas doações de dinheiro, também é possível fazer dinheiro. E voltando à prédica, né? Nosso olhar sempre coletivo. Então a gente doa, compra o que doou depois, porque é essa proposta do reino de Deus, ela é coletiva. E inúmeras pessoas doam do seu tempo, de forma voluntária também. Isso é muito importante. E os nossos eventos precisamos dos nossos eventos de pessoas voluntárias. Nós não somos um restaurante. Não é essa a proposta. Nossa proposta é outra, é a proposta do reino. Uma proposta de, através desse conviver, desse estar junto, também celebrar a vida. Lavando pratos ou cozinhando, a gente também redescobre o sentido da vida, porque passa pela coletividade. A gente não está fazendo para nós mesmos, entende? Não é o meu projeto pessoal, é o projeto da coletividade. Então, quem puder colaborar dessa maneira também, de forma voluntária, entre junto. E é gostoso você olhar o salão, as pessoas conversando, né? Dando risada, contando uma história, um problema, e aquela troca de ideias. É a família, a nossa família comunitária. E dizer isso, né, Luiz? Se a gente olhar na Bíblia, nós temos pelo menos 40 textos bíblicos em que Jesus está sempre conversando, se relacionando com pessoas em torno da mesa. Inclusive, ele vai dizer, num dos textos muito conhecidos, de que o reino de Deus também é um momento em que todos vão se sentar à mesa. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa do reino de Deus. Então, a mesa, essa coisa de comer junto, de estar junto, é muito importante para a nossa saúde física, mental, psicológica, mas também para os nossos projetos coletivos. Vamos divulgar, vamos aguardar no sábado. Né? E importante é adquirir o convite antes, né? Para a gente saber, ter uma ideia do que comprar, de quantas pessoas vão estar. Né? É muito importante. Então, os convites já estão à venda na secretaria, você pode marcar lá, fazer o pagamento com Pix, com cartão ou dinheiro, vocês fiquem à vontade, tá? Emprestamos. Cada item já fala o porquê da sua função. Se você tiver em casa também, que alguma pessoa ou vizinho que já não usa mais, pode trazer para nós. Então, emprestamos e também aceitamos as doações.
sabe, a partir do dia 27 até, não vou lembrar, mas é a semana toda, vocês devem estar comigo dia 1º, né? Jovens do Brasil inteiro da nossa igreja estarão reunidos em Igrejinha, no Rio Grande do Sul. Esses eventos eles chegam a pensar em 100 jovens, por aí, pode chegar até mais, de repente, na localização e tudo mais. Mas, enfim, é um dos maiores eventos da nossa igreja que a gente faz a nível nacional e é um dos mais importantes também. E é feito justamente pelos jovens, pela juventude. Claro que a igreja apoia e tudo mais, mas é um evento que parte totalmente das pessoas jovens da nossa igreja que organizam o tempo e vivem a espiritualidade e a fé como pessoas também no gênero. Lembrando que estaremos presentes, eu vou estar lá, também vai estar a Kate, Débora, diversas pessoas do nosso sino vão estar, o nosso sino feito ao nome para levarmos todos para lá. Então, que vocês possam estar em oração, lembrando também de nós que estaremos lá. Obrigado. Eu ia falar um pouco lá, não pegou um pouquinho do frio lá no Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos. Mas é importante, o jovem não é o amanhã, ele é o hoje, está acontecendo hoje. Se você não preparar ele ou ela, né, em casa, como que vai ser esse futuro? Vamos apoiar esse momento e força jovens, né? E o momento de aniversariantes. Tem algum presente? O Arthur já está aí, né? Tem mais lá também. Aniversário de casamento, primeiro encontro, primeiro olhar. Né? Então vamos cantar parabéns, Felipe. Vocês têm o dia que se conheceram, olha só, que legal. E se casaram há pouco tempo, né? Então vamos cantar parabéns.
Sintam-se abraçados também quem está ali atrás, depois eu abraço vocês lá fora também. É texto.